Boa tarde, meus amores. Olha aí, na aula passada falamos aí de simbolismo e a seguir nós temos um momento aí, mais ou menos entre 1902 a 1922, né? Que é o momento que nós chamamos de momento de transição, tá? De 1902 a 1922. Gravem essa data aí, a fim de concurso, né? É um momento que nós chamamos de pré-modernismo, antecede o modernismo brasileiro, né? Mas nesse momento, como é um momento de transição, nós vamos ter aí, né, ainda produções do passado, produções do movimento realista, naturalista, parnasianista, que iniciou em 1881, né? E do simbolismo, que iniciou em 1893 aí. Então, nesse momento de 1902 a 1922, ainda teremos essas produções, tá? E também, juntamente com essas produções, novas produções, com Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos, ok? Aí nós vamos ver na Semana de Arte Moderna, que acontece nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, nós vamos ver aí críticas a esses mesmos autores do passado aí, do realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, tá? Então, olha lá, o que nós temos aí? Eu botei para vocês, ó, por ser um período de transição e não ser considerado um estilo de época, encontraremos produções do passado e do presente, como eu falei para vocês, de 1902 a 1922. Nesse momento encontraremos produções do realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, como a prof acabou de mencionar aqui para vocês, ok? Juntamente com as produções aí ligadas ao modernismo brasileiro, ou seja, o pré-modernismo é uma confluência de diversas produções que misturam tendências literárias aí diferentes, tá? O nome já diz, né? Pré-modernismo, as coisas estão mudando, estão se modernizando aí, né? Vou tirar meu remedinho daqui. Olha, lá no contexto histórico eu vou ter virada do século XIX para o século XX, a transição do regime monárquico para o regime republicano. Nós sabemos aí que em 15 de novembro de 1889 aconteceu a proclamação da República. E em 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura, que não resolveu o problema dos escravos no Brasil, né? Nós tínhamos aí um país onde os negros foram libertos, mas eles não tinham como trabalhar. A mão de obra foi substituída, inclusive, pela mão de obra aí dos europeus, italianos, asiáticos também, tá? Então, as coisas mudaram um pouco aí de figura. E o preconceito, ele se estende até hoje, né? Contra os nossos irmãos aí negros. Olha aí, nós tivemos o período da República do Café com Leite. Quem fornecia café? São Paulo, os barões de café. Quem fornecia leite? Minas Gerais. O surgimento aí de nova produção industrial no cenário brasileiro, né? Então, a indústria se valorizando em detrimento à mão de obra, né? Então, as máquinas fazendo o trabalho de seres humanos. Isso começa a ter força. Colonização, a consolidação da economia cafeeira, quer dizer, nesse momento o café, né, os barões ficavam cada vez mais ricos aí, né? O café era muito importante nesse momento da nossa história. Chegada de imigrantes europeus, óbvio, substituindo a mão de obra escrava aí. Eles saíam lá da Europa, fugindo também, né, de um regime complicado, de um regime ditador, e vinham para o Brasil com o intuito de melhorarem as suas vidas, né? E aí eles entram para trabalharem aí substituindo os negros, só que recebendo um pequeno salário, tá?
Racismo estrutural, quando a gente fala de racismo estrutural, é porque é uma estrutura de uma sociedade, que isso se estende até hoje, como eu já havia dito, né? O preconceito racial extremamente forte nesse tempo, né? Até porque estava ali coladinho, né? A abolição da escravatura. Então, até então, vivíamos da escravidão. Desigualdade social, muitos com nada, com pouco, e poucos com muito, detentores da grande fortuna. Aí nós tivemos também aí ligada a parte armamentista, a revolta da Armada, a Guerra de Canudos, Revolução Federalista, também dentro do contexto histórico dessa época, né? E aí nós voltamos aqui, características do modernismo. Olha aí, nacionalismo crítico e temático, quer dizer, o nacionalismo, a valorização do país, críticas a essa sociedade, eram temas de várias obras aí. A renovação da linguagem literária para uma linguagem mais moderna. O uso da linguagem coloquial é a que nós falamos aí, né, no dia a dia, sem muitos rebuscamentos. Isso foi uma forma também de colocar um público maior aí na leitura, né, dessas obras, no interesse dessas obras, né, porque a linguagem se tornou um tanto mais acessível à sociedade. Uso também de uma linguagem jornalística, é claro, aí nós temos aí até Euclides da Cunha que pode dizer isso melhor do que ninguém, né? Antes ele fora diplomata, jornalista, então quando ele narra em Os Sertões a Guerra de Canudos, há uma linguagem bastante jornalística aí nas informações. Eu já havia falado da industrialização, né? A ideia de modernidade, vamos modernizar, vamos melhorar, vamos colocar nossas mãos e trazermos a ideia de Brasil, de nação, de nacional. Vamos mostrar os problemas sociais aí nas denúncias, nas críticas sociais, mas vamos falar do nosso país, né? Vamos parar de imitar aí a Europa, tá? Que durante muito tempo a Europa, ela foi tida como referência, continua sendo até hoje. No entanto, nós temos aí o que é nosso, tá? E aí começa a ser mostrado a partir das obras aí, né? Euclides da Cunha foi quem mais se destacou, e Monteiro Lobato. Euclides da Cunha com a obra Os Sertões, que fora dividida aí em 3 partes: o homem, a terra e a luta. E aí Euclides sai do Rio de Janeiro, né, onde ele morava com a sua esposa Ana da Cunha, deixa a mulher aqui e se embranha lá para escrever Os Sertões, onde ele retrata a Guerra de Canudos com minúcias de detalhes. E aí o que acontece, isso não tem nada a ver com as informações literárias, acontece que a mulher dele o trai com um rapaz bem mais jovem do que ele, Dilermano de Assis, e acontece uma tragédia posteriormente, né? Ele vem, quando volta ao Rio de Janeiro, ele descobre, procura por Dilermano, atira, dá 2 tiros, desfere 2 tiros em Dilermano. Dilermano não morre e dá 2 tiros nele, apesar de que Dilermano aí, né, ele fora um grande, um perito em tiros, né, na época. E por isso, ao desferir os 2 tiros em Euclides, ele mata Euclides da Cunha. Okay? Mas ele vem a ser absolvido porque foi em legítima defesa, uma vez que Euclides fora à casa dele, né? E aí, para encerrar essa história, Ana de Assis era apaixonada, Ana da Cunha era apaixonada por Euclides, vem a se casar com o assassino de seu marido, Dilermano de Assis. E aí ela passa a ser chamada de Ana de Assis. Ok? Tempos depois, o filho do meio, porque Euclides tinha o Solon, que morreu numa emboscada na Amazônia, tinha Quinzinho. Quinzinho era o filho do meio, né? E ele, quando completa 18 anos, já no quartel, ele procura por Dilermano, porque ele nunca engoliu a morte do pai, e desfere dentro do quartel 3 tiros em Dilermano. Acreditem vocês ou não, Dilermano fica assim, entre a vida e a morte.
mas não morre. Mas antes de ficar entre a vida e a morte, ele desfere 3 tiros em Quinzinho, filho do meio aí de Euclides da Cunha, matando Quinzinho. Mais um assassinato em legítima defesa, por isso Dilermano é absolvido aí, tá? Quem quiser assistir a minissérie Desejo, conta a trajetória aí de Ana da Cunha, que virou Ana de Assis, Dilermano e o nosso escritor maior, Euclides da Cunha, ok? E aí nós temos Monteiro Lobato, muito severo, muito crítico aí. Nós temos obras várias, Reinação de Narizinho, Urupês, Cidades Mortas, que fala ali da parte do interior de São Paulo, né, do Vale do Paraíba, 17 volumes do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outros. Pulei Lima Barreto, que trata do subúrbio carioca com a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Graça Aranha, que fala da vinda dos imigrantes para o sul do país, com a obra Canaã, e Augusto dos Anjos, com a obra Eu. E nós temos dentro dessa obra Eu aí, nós temos uma poesia chamada Versos Íntimos. Diz assim: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão a esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nessa terra miserável vive entre feras e sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acenda teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja, e se há alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Essa poesia, ela é pedida em muitos concursos e ela fala da traição humana, né? O beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. E eu termino aí, né, o meu resumo de pré-modernismo para vocês. Leiam as páginas da apostila para complementar a explicação e façam os exercícios propostos. Fui! Não esqueçam de dar um like aí, né, para eu saber que vocês assistiram ao vídeo.